A qualidade das nossas escolhas define a qualidade da vida que a gente vai ter. E hoje a gente vai falar sobre isso. Meu nome é Peterson Aragão, estudo psicologia na La Salle. Estou aqui com a Sofia, com a Adriana. Oi. Psicóloga formada, e a gente vai falar sobre o processo civilizador de Norbert Elias. O Norbert ele fez uma abordagem sobre a sociedade que não era feita por ninguém. Os estudiosos falavam sobre sociedade de forma geral, e o Norbert ele unificou sociedade e indivíduo. A gente vai falar sobre isso hoje. Estamos aqui com a Adriana. O nosso processo civilizador, no decorrer dos anos, ele foi tomando proporções e foi sofrendo alterações, né, Adriana? Mudanças de acordo com os padrões de comportamento e padrões culturais dos lugares da sociedade. Entendia-se que a sociedade ela tinha que seguir uma norma, mas desde a Idade Média, isso foi acontecendo de forma natural e a longo prazo. Os indivíduos antigamente, na Idade Média, não tinha etiqueta, as pessoas não sabiam comer, as pessoas comiam. Estou numa mesa aqui, mordo uma carne, passo para a Sofia, passo para a Adriana. Não existia um padrão, as pessoas cuspiam no chão. E o Norbert aborda justamente essa mudança, essa transição e o que ocorreu para que essa transição acontecesse. E a gente vai falar sobre isso hoje, né? Vamos embora. Perfeito. Bom, o grupo 3, que é o nosso grupo, a gente vai tentar fazer uma abordagem simples, objetiva. Se tiver erro, se tiver gagueira, se tiver palavra repetida, não levem a mal, mas porque somos seres humanos, ninguém aqui é apresentador de podcast, a gente está tentando fazer um trabalho diferente, uma abordagem bem nova mesmo, bem jovem, para que a gente possa assimilar da melhor forma possível. Vamos lá. O Norbert ele nasceu em 1897 e faleceu em 1990. Ele foi um grande estudioso e que buscou trazer para nós esse conhecimento. Fez pesquisas em vários documentos de etiqueta passado, e ele chegou a uma conclusão de que nós somos influenciados pela nossa cultura, que a forma que a gente dorme, a forma que a gente come, a forma que a gente se veste, o calçado que a gente coloca, ele é influência cultural da nossa região, do lugar que a gente está, do grupo de indivíduos que a gente está envolvido. Ele aborda também que existe uma teia de interdependência na sociedade. E essa teia, ela determina qual o padrão de vida que a gente vai ter. Até mesmo cultura, mentalidade. Se a pessoa trabalha, se ela não trabalha, a faculdade que ela escolhe fazer, o trabalho que ela escolhe trabalhar, a casa que ela decide morar, o sapato que ela coloca, tudo isso é influenciado por uma cultura. Ele aborda também que existe nos seres humanos, né, nos indivíduos, a natureza biológica, certo? E a natureza cultural, a questão cultural que faz com que o indivíduo ele faça as escolhas que ele tem que fazer. A Adriana quer falar um pouco sobre isso? Eu acredito que há uma tensão, né? Todas as vezes que há essa tensão entre nós termos regras, isso é algo que a gente precisa avaliar e precisa pensar sobre isso. Mas eu acredito que a psicologia, ela tem várias formas de ajudar o ser humano na civilização, vamos dizer assim. Certo. Tem várias formas de ajudar a viver em sociedade, porque nós sabemos que as nossas emoções hoje, elas têm estado muito afloradas, né? Acho que todas elas têm estado muito afloradas, as pessoas estão impacientes, as pessoas estão intolerantes, e aí eu acho que o que cabe, né? E eu vou repetir isso lá no final, com certeza, é buscar o autoconhecimento, buscar se conhecer, para, a partir disso, entender o que todas essas normas, o que todas essas coisas, esses conceitos do Elias, que eu achei muito interessante de ler sobre isso, em vermos de que forma vamos lidar com isso. Perfeito. O Elias, ele fala muito sobre como a cultura, como a etiqueta foi inserida gradativamente, né, dentro da sociedade, de acordo com cada grupo. Tanto que na Europa, quando ele começou a estudar, o Elias, ele é alemão, ele nasceu na Alemanha, mas ele é judeu, e por conta do ele teve que se mudar, ele saiu de lá, ele teve parentes que morreram na guerra, morreram através do Ele morou na França, mas ele consolidou a carreira dele na Inglaterra. E o grande divisor de águas na carreira do Norbert foi o livro que ele escreveu, que é o Processo Civilizador, que ele escreveu em 1939, que foi assim um grande marco, tanto para a sociologia, tanto para a antropologia e para a sociedade de modo geral. Ele só foi reconhecido, esse livro, em 1960, que foi quando esse livro ele foi traduzido
para o inglês e ele ganhou notoriedade no mundo. E esse livro ele traz para nós um conceito de sociedade que a gente até aquele momento não entendia como funcionava. Tanto, você sabia, Adriana, que da Idade Média para a Idade Moderna era comum as pessoas fazerem suas necessidades na rua e as pessoas passavam e conversavam enquanto as pessoas faziam isso? Você sabia disso, Sofia? Não consegue imaginar Eu não consigo imaginar dentro desse... Existem muitas pequenas coisas no meio disso. Tipo, existiam os escravos tigres que eles eram justamente para poder transportar isso. Por isso que eles ficavam tingidos como se eles fossem tigres, porque eles ficavam sujos com aquilo. Cara, uma loucura. E era normal para eles verem. Teve um homem, né, chamado Erasmus Rotterdam, que ele fez um manual de etiqueta para crianças. É difícil imaginar, tipo, o manual dizia assim, você não deve morder um alimento e passar para o colega. Quando você estiver comendo, não cuspa no chão. Quando você for comer, lave as mãos. Para nós, pode parecer algo ínfimo, comum, mas para a época era algo assim, caramba. Ele escreveu para os adultos também, tipo, como se comportar com os filhos, por exemplo. Não beije seu filho no rosto, não coloque ele no seu colo. Quando ele for dormir, dê um beijo no rosto de boa noite, mas quando ele acordar, acorde com um bom dia apertando a mão. Para nós é difícil pensar. Por exemplo, eu sou pai, eu não consigo me imaginar não dando um beijo no meu filho, não dando carinho para ele, não abraçando, não beijando. E esse processo, essa transição, ela influencia em tudo, principalmente na questão regional. Então, por exemplo, se eu sinto fome aqui no Rio, o que eu vou querer comer? Vou comer um x-tudo, vou querer comer um feijão com arroz, um bife, uma batata frita. Diferente, um churrasco. Diferente de quem está, de repente, no Nordeste, quer comer um sarapatel, quer comer uma buchada de bode, um acarajé. Então, quando a gente observa essa influência que o indivíduo sofre com o ambiente, a gente entende que é algo, de fato, construído para que as coisas melhorassem. E ocorreu também, Adriana, nesse meio tempo, nessa criação da teia da interdependência, foi necessário que fossem levantados líderes e nasceram assim os governos. E o governo, ele estipulou o poder e o controle da violência também. Então antes a violência era algo comum. Se eu tivesse chateado com o Pedro, com a Paula que está ali atrás da câmera, ou com a Sofia que está aqui, e quisesse dar um tapa na cara deles e resolveu matar, tirar, eu poderia fazer tranquilamente, não ia acontecer nada comigo. Essa transição, essa criação dessa sociedade fez com que a gente tivesse leis, tivesse regras, tivemos os prós e os contras, porque da mesma forma que isso controla a violência, ajuda a gente a ter uma vida mais tranquila, ao mesmo tempo eu percebo que existe um controle mental da sociedade. Muitas pessoas usam isso para o mal. A gente vê muito aí as massas de manobra, que enfim, não vou entrar nesse mérito aqui porque não cabe, mas isso pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal. O que você pensa a respeito disso? Como que você vê hoje na psicologia essa influência e como que a psicologia pensa quando se fala de controle emocional? Eu acho que todos nós estamos num processo de construção o tempo inteiro. Então acredito que as emoções, a vida emocional de cada ser humano vai depender dos contextos, vai depender do que ela está vivendo, vai depender da forma, do olhar dela, dos valores, da terra da infância, vai depender do que ela aprendeu também. Porque lidar com as emoções não é algo tão simples, né? A gente acha que mas não é algo tão simples. Porque a gente tem os nossos ímpetos, a gente tem as nossas... Olhar e falar, não, agora eu preciso me controlar, porque se eu falar isso não vai ser bom, se eu agir dessa forma não vai ser bom. Mas eu acredito ainda que esse processo ainda está numa construção, sabe? Acredito que ainda temos muito a aprender sobre nos construir emocionalmente e estarmos equilibrados emocionalmente. Entendo. Eu acho que a informação hoje ela está muito maior sobre isso. Tem se falado muito mais sobre cuidar da saúde mental. Tem se falado muito mais, mas ainda é difícil. A gente estava falando mais cedo, antes de começar a gravar, sobre o número de pessoas, né, o aumento no número de pessoas que começaram a beber e dirigir de forma discriminada, assim. Exatamente, eu vi isso essa semana, né, vi uma reportagem que estava falando sobre isso, como que aumentou do ano passado para esse ano o número de pessoas que estão bebendo e vão dirigir. Mas tem tantas leis sobre isso, né? Tem tanta coisa que está falando sobre isso o tempo
tempo inteiro, e aí é óbvio, a gente chegou nesse consenso de que hoje a gente tem informação, de que isso sempre aconteceu, mas que hoje a gente tem a informação, porque hoje a gente tem tudo aqui, ó, na palma da mão, na televisão, tudo em tempo real. Tenho um dado, assim, eu não sei, eu posso estar errado aqui, mas é um dado que veio à minha cabeça agora. Tem um estudo que fala que países que foram colonizados como colônia de exploração tendem a serem suscetíveis a ser massa de manobra mesmo. Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Digamos que eu pare numa vaga de deficiente sem ser deficiente. Tem muita gente que para e fala assim, todo mundo para. Isso é uma influência de um ambiente negativo. Sim. Então, hoje, quando a gente fala de tratar a mente, de mudar a cultura, eu acredito que o nosso país ele é um país que tem tudo para ser muito desenvolvido, só que a gente precisa mudar muito culturalmente. Exatamente. Né? A nossa cultura ela é muito de vira-lata, que o pessoal fala aí. Do jeitinho, né? A cultura do jeitinho. Eu estava até vendo o seu filho, o Adam. Ele fez um vídeo uma vez, um sketch falando sobre isso, sobre o brasileiro, que até o nome brasileiro tá errado. Tá errado. Porque brasileiro era quem vendia pau-brasil. Você sabia disso? Você sabia? O correto seria brasiliense. Brasiliense ou brasiliano. Brasileiro era quem comercializava pau-brasil. E o comerciante de pau-brasil ele era muito malandro. Exatamente. Era, não, o que eu vou ganhar com isso? E a gente vê que isso se arrasta até hoje. Então, no Rio de Janeiro, né? Acabou virando a fama daqui. No Brasil inteiro. O Brasil inteiro infelizmente... Mas acho que todo lugar tem jeitinho. Todo lugar tem jeitinho. Tem jeitinho. Tem jeitinho. E eu acho que em todo esse processo, né, em tudo que a gente está falando aqui, a ideia central desse vídeo, desse podcast, é trazer a consciência que toda a influência que a gente sofre hoje, ela teve uma origem, ela teve um porquê, ela veio de algum lugar, nem que seja da cabeça de alguém. E o Norbert fala muito sobre isso. Ele fala que essa mudança, esse processo civilizador, ele não era do tempo dele. Ele era um processo de longo prazo. Ele vem desde a Idade Média e ele vai se arrastar. Hoje a gente está na Idade Contemporânea, mas ele se arrasta até a gente não sabe quando. A gente vai estar sempre em processo de evolução. E a gente tem algumas perguntas, Adriana, para te fazer, que eu acho que vão ser interessantes, né, para a gente poder trazer também para a nossa turma de psicologia a visão da psicologia sobre o processo civilizador, como que ele pode ser trabalhado de forma saudável para a nossa mente e para a mente de quem for assistir esse vídeo aí. E a Sofia vai fazer as perguntas. Vamos lá. Particularmente... Você pode só pegar um pouquinho o microfone, Sofia, que fica melhor para captar o áudio. Particularmente, a primeira que eu escolhi foi a que eu achei mais interessante. Eu acho que vai chamar mais atenção do pessoal. Que é, quais estratégias você recomendaria para as pessoas que estão lutando para se ajustar às normas sociais e controlar suas emoções de maneira saudável? Existem algumas formas, mas eu acho que hoje a mais eficaz faz terapia. Brincadeiras à parte, é uma das mais importantes. Mas tem outras técnicas, como, por exemplo, buscar mais sobre habilidades sociais, né? Porque acho que quando a gente se comunica melhor com o outro, a gente consegue, sei lá, se conectar melhor com as normas, se identificar melhor, se expressar melhor, se comunicar melhor. Então, habilidades sociais seria uma das coisas, mas fazer terapia, que é a busca do autoconhecimento, que é você entender o que está acontecendo comigo. Por que também, que aí vai a psicanalista dar uma mergulhada, por que eu tenho dificuldade em obedecer regras, normas, por que eu sempre tenho que dar um jeitinho? É só porque culturalmente, é só isso, só porque eu via alguém, eu ouvi, eu sei que o Brasil tem essa fama? Provavelmente não. Provavelmente está lá na terrinha da infância, está lá nesse primeiro núcleo, está ali em todo esse processo, porque a psicologia, eu costumo dizer que nós somos a soma de tudo que vivemos. E a gente é muito esponja. Na primeira infância, né? Nossa, a gente aprende tudo. E tem coisas que a gente traz como verdade absoluta e não é verdade absoluta. Porque pra gente, na época, foi dito pra gente que era. Você acha que é legal se expor a outras culturas, a outros ambientes, para que a gente possa, de repente, enxergar que eu posso melhorar?
eu posso ser um pouco melhor. Com certeza. Porque quando você fala... Com certeza. Você falou da terapia, mas você falou de outras práticas, né? Sim. A gente está falando de esporte, de Sim, música, sim, de crochê, sim. de pedalar, de corrida, não importa. Sim, coisas que vai te fazer se conectar com pessoas, coisas que vai te fazer, de repente, se desenvolver, né? Se desenvolver, porque eu acho que é isso. Eu acho que essa era, a era da tecnologia, as pessoas elas estão muito mais individualistas. Sim. Porque está sendo natural isso acontecer. As pessoas estão fechadas no seu celular. Eu estava fazendo uma imersão nesse final de semana, que a gente falou justamente sobre isso, que o pós-pandemia foi dito que o vendedor ia acabar. E a gente já percebeu que não. Que hoje o profissional que se destaca é o que tem mais influência social, é o que tem mais empatia com uma pessoa que está ouvindo, é a pessoa que consegue entender melhor o que está sendo proposto por quem está precisando do seu serviço. Então, de fato, eu acho que a tecnologia não vai acabar com as pessoas. Não. As pessoas acabam com as próprias pessoas. Exatamente. Se a gente permitir que a gente se afunde e mergulhe nessa solidão profunda, só vai piorar. Exatamente. Então busque ajuda, busque interagir com outras pessoas, busque fazer a diferença na sua própria vida. Faça um curso, faça uma faculdade. Isso. A gente está estudando aqui. Se desenvolva. Aqui. Se desenvolva profissionalmente, se desenvolva pessoalmente. Isso é muito importante. O desenvolvimento pessoal é algo que é fundamental para o ser humano. Porque hoje a gente sabe que não tem como a gente viver isoladamente. Não dá. Tem um texto que eu li para a liderança aqui que nós não tem como sermos uma ilha isolada. Não tem como sermos uma ilha isolada. Não temos. E aí a ideia é... Temos que ser um arquipélago. Vamos nos conectar, vamos aprender a isso. Por mais dificuldade que a gente tenha, vamos tentar ver de que forma, como que eu posso melhorar isso daqui? De que forma eu posso melhorar a minha comunicação? Falar o que eu estou sentindo, falar o que realmente eu estou sentindo. Você até me perguntou mais cedo, Adriana, mas está tudo bem não falar? Como é que foi que você me perguntou? Eu já nem lembro mais. Mas é importante a gente falar o que a gente está sentindo pro outro. Ah, sim, lembrei. Falar em qualquer contexto ou num ambiente controlado? Foi isso que eu perguntei. Eu acho que a gente deve falar em qualquer contexto. Mas, no ambiente controlado, a gente precisa avaliar. Vale a pena? De repente eu vou falar isso aqui... É porque o que aborda o Norbert é justamente isso. O controle que é exercido sobre as nossas reações, as nossas emoções, como a gente aprendeu a controlar isso. Até porque a gente está falando não só de eu matar alguém, eu estou falando de tudo. De tudo. O controle existe sobre tudo. Até na forma que será que se eu coçar minha orelha as pessoas vão ficar olhando para mim? Porque tudo está envolvido num contexto social. Sim. Existe um preconceito. Se você é diferente do meu grupo, então eu vou te julgar mesmo e eu vou te excluir daqui, porque você não pertence a esse grupo aqui não. Então... E é interessante você falar disso, porque eu lembro que na faculdade eu sempre estava dando um jeito de incluir as pessoas nos meus grupos, porque eu via as pessoas destacadas e aquilo me incomodava profundamente. E eu falava assim, não tem ninguém para fazer trabalho? Aí não, sem grupo. Aí eu, meninas, ela vai entrar no nosso grupo. Porque eu via como é difícil para algumas pessoas se conectar, e aí eu dava um jeito de facilitar, sabe? A gente tem mais uma pergunta, Adri. Mais uma? Vamos lá. Como os profissionais da saúde mental podem ajudar os indivíduos a navegar nas experiências sociais e nas normas de comportamento modernos? Eu acredito que psicólogos, psiquiatras, e tem outros também, né? Psicopedagogos, todos esses dessas áreas, né, que contribuem nessa parte, eles podem ajudar com o autoconhecimento, eles podem ajudar com a consciência. É um trabalho muito disciplinar. Refletir. Né? É um trabalho disciplinar, é um trabalho que você precisa querer fazer, porque fazer terapia não é algo que é fácil, porque você falar da tua vida, falar do que você está sentindo, de repente para alguém, quando se começa, né, para alguém que você não conhece, não é algo fácil. Se eu perguntar para o Peterson, me fala do Pedro que você convive, você vai ter maior facilidade de falar dele. Mas quando eu perguntar, me fala de você vai ter dificuldade. Com certeza. Porque a gente não pensa sobre isso, a gente pensa muito mais no Mesmo outro. Confiando, às vezes você entrega 70% só na terapia. Exatamente.
Exatamente. Por quê? Porque, na verdade, você ainda tem algumas barreiras, algumas resistências. E aí é óbvio que você não vai entregar tudo. O que você deixa pra gente poder se despedir dessa galera bonita aí? Façam terapia, gente. Eu vou sempre falar sobre isso. Busque ajuda, busque cuidar da sua saúde mental, porque eu acho que quando a gente busca essa parte de equilíbrio, a gente consegue lidar com sociedade, com pessoas, lidar com pessoas que a gente nunca viu, pessoas com comportamentos difíceis, a gente vai aprender a lidar com isso. E você acha que essa obra do Norbert, né, o processo civilizador, ele foi importante para a psicologia? Foi muito importante, eu achei muito importante, porque ele costurou, né, ele veio costurando algo que a psicanálise também gosta, né, de mergulhar nisso, de falar sobre essas coisas, sobre a influência do outro, o quanto eu absorvo quando eu tô junto com alguém. E aí eu acho que, nossa, contribuiu muito. Perfeito. Bom, gente, é isso. A gente quer agradecer vocês por terem assistido até aqui. Agradecer a Adriana. Fala seu Instagram, Adriana, pra galera poder seguir. Falo sim, @AdrianaPereiraPsi. Perfeito. Muito obrigado. Esse foi o Grupo 3. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Sofia. Obrigado, Paula. Obrigado, Pedro. A gente se despede aqui. Até a próxima, se Deus quiser. Beijo no coração. Tchau, tchau, gente.